Fala pessoal, estamos em mais um Prevcast e no Prevcast de hoje o Lucas da Bold, que é o pessoal que faz toda essa gravação, que faz todo esse podcast acontecer, veio aqui conversar comigo pra gente bater um papo, como que é o nome? Papo de empreendedor? Assuntos de empreendedor. Assuntos de empreendedor, gente. O papo hoje vai ser direcionado a... O Lucas também é super novo, quantos anos você tem? Tem 23. Nossa, é muito novo mesmo. O Lucas também é super novo, tem 23, eu tenho 27, a gente, os dois empreendem. Junto aqui tá o João. Oi. Quantos anos você tem, João? 21. Piorou, Piorou, ficou mais né? baixo. Ficou pior ainda. Mas a gente vai conversar com vocês, trazer um pouquinho sobre a coragem, os medos, sei lá, a loucura que é entrar no empreendedorismo mesmo tão novo. A gente trouxe a minha mãe contou um pouco a visão dos pais nisso. E agora veio nós, os jovens, pra falar sobre isso. As pessoas que gostam de correr risco. As pessoas que gostam da loucura. É. Lucas, vamos lá. Eu queria te apresentar, mas eu não sou capaz disso. Quem é o Lucas? O que o Lucas faz? Onde come? O que ele vive? Assim, perguntando desse jeito fica até mais difícil de responder, né, Rê? Bom, eu tenho 23 anos, meu nome é Lucas Saura, né? Sou formado em fotografia pela FAG, fiz um ano de publicidade e propaganda e tranquei, fiz um semestre que a gente fez junto de... Um ano quase. Um ano de produção audiovisual e tranquei. Atualmente estou fazendo uma pós em gestão de projetos, que é onde eu atuo mais. Não, essa eu continuo. Então, hoje eu atuo na parte de gestão dentro da Bold, embora a gente atue como uma agência de comunicação, tanto na parte de produção audiovisual, quanto na parte de design, e eu faça um pouco de design e um pouco de produção audiovisual, o meu papel mesmo é fazer a gestão, tanto de tarefas nossas internas, quanto a gestão com os clientes, faço um pouco do comercial ali. Então a gente fala que eu sou a linha de frente da Bold. O cliente chega pela Bold, vai falar comigo e aí depois vai se encontrar com os meninos. O que é a Bold? Pergunta impactante. Em qual sentido? No sentido de, tipo assim, o que fazemos ou o que a Bold representa? Os dois. Não tinha pensado que podia ter os dois, É mas agora eu quero existe saber os dois. O feeling da parada, né? Bom, a Bold, a gente começou a Bold em 2021. No meio da pandemia? Bem no meio da pandemia, mais pro finalzinho ali, quando eu saí de uma agência de comunicação que eu trabalhava. É uma agência que hoje eles são muito parceiros nossos. Elas atuam como assessoria de comunicação e na época eu fazia design lá dentro e acabou fechando essa parte do design lá. E aí, em uma conversa com elas falaram assim, Lucas, eu acho que é a sua deixa para você empreender e começar seus negócios e tudo mais. E aí eu falei, bom, se elas falaram, e elas são uma das minhas referências, né? Então, vou lá. Nisso, o Gui... Sabe que essa é a desculpa que a gente usa quando quer dar conta pra alguém, né? Mas acontece, e Mas até hoje elas me contratam tá e tá bom. tudo ótimo, né? Mas assim, eu lembro que bem nessa época eu cheguei, na época que eu tava namorando, eu cheguei pra Isa e falei assim, fui demitido e não vou procurar outro emprego. A Isa já entrou em choque, assim, né? E aí, bem nesse meio tempo, o Gui, que é o nosso outro sócio, ele acabou sofrendo um acidente de moto, na época ele trabalhava na Copavel. Ele é formado em técnico em meio ambiente, então não tem nada a ver com a nossa área. E aí ele começou a estudar muito design. E eu comecei a pegar alguns freelas e tal, e eu pegava alguns e passava para ele. E aí nisso eu falei, cara, vamos abrir um estúdio de design? Já que eu tô só na área de design e você também, vamos abrir aí. E aí isso foi em agosto de 2021. De agosto de 2021 até janeiro de 2022, a gente trabalhava só com a parte de design. Eram muito poucas as produções que a gente fazia. Nisso, o João estava morando em BC, ele voltou para cá e a gente... BC é Balneário Camboriú, Santa Catarina, praia. A gente nunca vai entender por que o João voltou. Ele sentiu muita falta da gente. Entendi. De você, no caso, porque ele não me conhecia ainda. Mim do Gui. Entendi. Mas aí... Em janeiro a gente chamou ele para assumir a parte de produção audiovisual da Bold. Só tinha um porém. Não tinha parte de produção audiovisual da Bold. A gente não tinha cliente, a gente não tinha nada. E aí, desde então, a gente vem se reinventando como solução em comunicação. Então, hoje a maior missão que a Bold tem é realmente
pegar um problema que você tem, igual a gente também, além do Prepcast, a gente faz a comunicação da Renata e da R. Dalmolin. A gente chegou aqui e você me passou uma série de problemas que vocês estavam tendo, né? Uma série de dificuldades. Não problemas que vocês estavam tendo, mas assim, coisas que poderiam melhorar. E é justamente esse o papel da Bold. Você vem com um negócio e a gente tenta reinventar isso. Um exemplo que a gente tem é uma empresa de formaturas aqui da cidade. Ela é muito antiga, é uma das mais antigas na cidade. E aí eles sentiram que eles precisam se reinventar para conseguir entrar nesse novo mercado mais jovem e tudo mais. Então, a nossa função não é só fazer posts no Instagram, não é só fazer vídeo, mas é conseguir reestruturar a comunicação da empresa num todo. Tanto na parte visual, quanto na parte não comunicativa da empresa. Então, hoje a Bold é isso. Você comentou que no começo vocês faziam só design. O que é design? O que é isso? É tipo arte? Arte. No geral, é arte. A gente trabalhava com design para social media. Então, por exemplo, tem a agência X lá. A agência X, ao invés deles contratarem mais um designer, eles compravam um pacote de artes nosso, de 30, 40, 50, 60 artes. E aí a gente só fazia as artes. Então, qual que é a diferença do que a gente faz hoje? Hoje a gente faz o copy, o que vai na arte, o que vai na legenda, por que a gente vai fazer esse post. Então, a gente faz o todo. Antes, a gente só deixava bonitas coisas. Então, tipo assim, a gente fazia identidade visual. Na verdade, a gente fazia logo. Hoje, a gente faz identidade visual. Eu gosto de falar que tem essa diferença, que logo é, tipo assim, o que você vê. Identidade é tudo, né? Quando a marca ela consegue realmente se conectar com o cliente final e tudo mais. Então, um ponto que eu acho bem interessante na Bold, que é um dos motivos eu sempre estar no pé de vocês, né? Eu saio um pouquinho, eu já volto de novo. É a questão da personalização. Porque eu lembro que quando a gente conversou, eu comentei pro o Lucas me mostrou todos os produtos que eles tinham. Eu falei, beleza, não quero nenhum. Meu problema é esse aqui. O que você consegue me ajudar com isso? E ele, não, peraí. E até quando você contou dessa empresa de formatura, acredito que seja o mesmo ponto, né? É tipo, eu tenho produto A, B e C. A empresa falou, tá, foda-se, o meu problema é esse. E vocês conseguem se adaptar e fazer essa personalização para atender o cliente de vocês. É porque assim, Rê, cada negócio tem um problema, cada negócio tem uma dificuldade. Você sabe a dificuldade do seu negócio, eu sei a dificuldade do meu negócio, e quando a dificuldade é em comunicação e tem a ver com comunicação, a gente vai entender o que você precisa. Então tem cliente que chega assim, eu preciso fazer social media. Não, você não precisa fazer social media. Você não precisa fazer post no Instagram. Foi o que a gente falou pra você. Falou, Rê, se eu pego e fico fazendo os posts pra você, vai se tornar mecânico. O seu negócio tá personalizado. Isso é bom. A gente precisa mexer em outros parâmetros. E muitas vezes o problema dele é, sei lá, o branding. Precisa atualizar a logo, que a logo do cara tá muito ultrapassada. Comunicação tá ultrapassada. Então, a gente não quer simplesmente vender um produto. A gente quer vender uma solução. Até porque, se você acha que você não tá vendendo porque seu Instagram não tá bom, mas na verdade você não tá vendendo porque seu vendedor é ruim, e você contratar a gente para melhorar o Instagram, você vai ficar insatisfeito com o meu trabalho, porque você não vai estar vendendo mais. Porque o problema é outro. Então, a missão da Bold mesmo é realmente conseguir fazer o seu negócio funcionar. E a personalização do serviço, do produto que a gente entrega, ela é 100% por conta disso, né? Porque cada problema é um problema. Eu não posso generalizar e falar, não, preciso fazer o social media de todas as empresas e daí o problema está resolvido. Não, muitas vezes não é isso. Então, a personalização e tem algum outro nome para o que a gente faz quando a gente pega esses pacotes dos... Assim, uma dor que a gente encontrou no mercado foi que a agência chegava e falava, Renato, você precisa fazer 4 posts por mês no Instagram e postar um vídeo por semana. Só que a gente entendeu que isso é muito vazio. Você fazer post ali, você seguir uma cartela é muito fácil. A gente precisa ir mais a fundo, porque muitas vezes o Instagram ele não vai ser o 100% do resultado do cliente. A gente precisa melhorar logo, melhorar como que está sendo o site, como que está funcionando tudo isso. Então, essa personalização que a gente gosta de falar é uma diferenciação que a gente faz no mercado de ir mais a fundo com o que o cliente está precisando. Nesse ponto que o Lucas falou de, se o vendedor é ruim, a gente vai ter que dar um jeito de descobrir isso. A gente vai ter que mandar um cliente oculto.
Então a gente quer ir muito mais a fundo do que só o Instagram, do que só o Facebook, do que só o que as pessoas estão realmente vendo, né? Até porque, querendo ou não, o social media, ele vai ter um fim. A gente teve exemplos disso, por exemplo. Teve o MSN, que teve um começo, teve um meio, teve um fim. O Orkut teve um começo, teve um meio, teve um fim. A gente sempre vai ter algum tipo de mídia social, mas não necessariamente vai ser o Facebook e o Instagram. Então, se eu fico refém de usar essas mídias para vender, tanto para os meus clientes, e o meu cliente fica refém dessas mídias para vender, pode ser que chegue um momento que ele entre em colapso. E até a gente mesmo não é tão fiel assim em dizer que você precisa de uma mídia social, porque a gente mesmo não está ativo nas mídias sociais. Mas a gente fala muito mais de imagem, de como você se porta com o seu cliente, de como que você está entregando o seu produto, de como que se o seu produto é diferente ou se você está sendo só mais um. Então, isso é uma outra coisa que também a gente se importa muito com os nossos clientes. Eu vejo que é a questão de se importar com o resultado de verdade do cliente, não necessariamente com, cumprir meu papel, é isso, foda-se. Desculpa a palavra, na real. E... é que é papo de jovens, né? Jovens Mas é tá diferente. pedindo desculpa pra mim? Eu tô acostumado com você. Obrigada, agora todo mundo sabe. Não é tanto assim, não. Só médio. O papo aqui é 16 mais, né? E essa questão, né, que o Instagram vai acabar, a gente escuta muito que eu não posso montar um negócio em cima de outro negócio. Então, o Instagram é um negócio do tio Zuki. Se um dia ele acordar e querer chutar tudo, meu negócio não pode estar refém do humor dele, né? E assim, a gente vê constantemente novas mídias sociais se erguendo. O TikTok é um exemplo disso, aquele BeReal. Cara, a gente já viu uma série de outras que... O Clubhouse, que todo mundo falou que ia ser a nova mídia social. E acabou não sendo. E agora tem aquele chat alguma coisa também, não tem? O ChatGPT é uma ferramenta de automatização, não é uma rede social. Não é uma rede social. A gente pode falar mais sobre. Hackzinho que a gente... que tem aí, né? Começar a ver quando surgiu algumas copy diferentes no meu Instagram, pessoal, certeza que vai Não, ser mas do ó, chat. o ChatGPT é um baita de um tema que a gente pode explorar aqui, porque é algo realmente bem diferente e veio para inovar e ajudar. Mas enfim, assim, a gente já viu várias mídias começando e caindo. Pode ser que uma derrube o Instagram. E o que o Instagram, o que o Meta, né, o Facebook e o Instagram fizeram para eles não perderem todo esse engajamento que eles têm. Eles estão constantemente atualizando, não necessariamente evoluindo, que a gente já viu uma série de atualizações que não necessariamente a gente julgou boas. Eu, por exemplo, achei horrível a atualização quando teve Stories, na época do Snapchat. E hoje ninguém mais tem Snapchat, todo mundo tem Stories. Mas assim, se eles lançam uma atualização ruim, pode ser que eles quebrem. E se eles quebram, eu não posso estar refém de vender só ali. Claro que hoje, com toda a inteligência que a gente tem, com todos os dados que a gente tem, a rede social ela é muito mais assertiva para muitos negócios, não para todos, do que, por exemplo, uma mídia offline, do que eu colocar numa TV, do que eu colocar num outdoor, né? Inclusive, já puxando essa linha do outdoor, foi algo que a gente recomendou para você, porque a gente precisa fazer uma ação mais voltada para reforço de marca, não necessariamente vendas. Mas se eu quero vender... Hoje é muito mais fácil vender numa mídia social. Mas eu não posso ficar refém dela. Então... até porque, igual você comentou, né? Elas vêm se atualizando e é muito engraçado que, por exemplo, o TikTok começou a bombar com vídeo, o Instagram veio pro Reels. O WhatsApp começou a perder força porque tinha muita gente no Telegram, agora os grupos podem ter mais que 200 pessoas. É que assim, não necessariamente o que a galera mais usa é o melhor. Por exemplo, eu prefiro o Telegram 1000 vezes. Pra gente que trabalha com arquivos, o Telegram é muito melhor. Só que o meu cliente vai me responder onde? No Telegram ou no WhatsApp? Depende, eu te respondo, Thalio, daqui a um mês. E eu preciso que você me responda agora. Sorry. Então, assim, eu vou ter que estar no WhatsApp. Então, eu preciso sempre estar onde o meu cliente está. E isso é algo fundamental no marketing, né? Não só para vendas, mas em relação a tudo. Se o meu cliente se comunica por carta, eu preciso dar um jeito de me comunicar com ele. Né? Então... na verdade, só aqui a gente já teve 2 insights muito bacanas, que é a questão de... a minha empresa, ela precisa estar resolvendo uma dor, e com isso, né, eu vou estar trabalhando essa personalização, esse atendimento personalizado, e isso de entender que, poxa, onde que o meu cliente tá para eu poder falar com ele da maneira correta, que é até o que você comentou, né? Quando eu chamei os meninos,
Eu falei que não tava dando conta de fazer post no Instagram. Falei, ó, não tô com saco pra isso. Sei que precisa, mas eu não tô tendo tempo pra ficar fazendo arte. Só que, ao mesmo tempo, eu preciso que alguém faça isso. E ele até comentou, Rê, que foi o que você comentou agora, né? A gente vai fazer as artes, porém, o seu Instagram, ele é você, ele é autêntico. Então, não adianta fazer uma arte toda cheia de frufru, porque não é você. Então, isso de entender a comunicação do cliente é o que muda o direcionamento das empresas, né? E não só, tipo, entender o cliente, mas você entender. É algo que a gente fala sobre a personalidade. Por exemplo, voltando para a questão, assunto de empreendedor. Quando você decide que você vai ter uma empresa, você vai ter um negócio, você não é mais a Renata. Você é a Renata da R da Molim. Eu não sou mais o Lucas. Eu sou o Lucas da Bolt. O João não é mais o João. Ele é o João da Bolt. Ganha um sobrenome, né? É igual um sobrenome. Então, assim, você precisa não só personalizar o seu produto para vender para o seu cliente, mas você precisa realmente vestir a camisa daquele negócio. E isso é algo que tem que ser cultura dentro da empresa. Por exemplo, agora a gente contratou o Christian, que é o nosso novo designer aí. E, cara, é muito engraçado que a gente fala que ele é um boldzinho andando agora. Porque, assim, tem um mês que ele tá lá com a gente e ele já tem os nossos jeitos, ele já tem o nosso jeito de falar, o nosso jeito de se vestir. Até porque vocês andam uniformizados sempre, Até né? porque a gente Incrível. tá sempre uniformizado. Uma calça verde e uma blusa preta, todas as vezes. Mas, assim, até o jeito de falar, o jeito de agir, isso vai mostrar como é a empresa. Tipo assim, o que significa bold? Bold é ousadia. Além de bold ser negrito, tanto que quando você vai lá no Word, vai colocar em negrito, é um Bzinho que tá lá. Bold significa ousadia. E foi algo que a gente buscou desde o início trazer. Então, tipo assim, muitas pessoas falam sobre essa característica nossa, que é uma personalidade nossa. Tipo assim, eu contratei vocês por causa do jeito de vocês. Contratei vocês porque vocês são... Descolados. Eu sempre falei descolados, que eu só mas não contratei por descolado. isso. Mas assim, a gente tem um jeito diferente do pessoal mais tradicional. E foi algo que foi intencional e hoje é cultural, né? Então a gente, por um tempo, não era natural, a gente fez isso de maneira mecânica até se tornar natural e agora as pessoas vêm até nós, ou, por exemplo, no exemplo do Christian, já vai adotando essa parte também. Então, tipo assim, é tanto uma personalidade da empresa que você consegue passar isso para os seus clientes e os seus clientes começam a pensar assim. A gente estava comentando agora, né, no final da gravação passada, que, por exemplo, agora eu olho um extintor em um lugar e eu falo, opa, esse extintor tá certo. Por quê? Porque eu tive tanto contato com você que eu sei mais ou menos onde que tá, o que precisa ter num extintor. São coisas que a gente começa a notar. Por quê? Porque você começa a fazer parte da cultura, você conseguiu disseminar muito bem a cultura da sua empresa. E esse negócio de cultura, talvez para quem não conseguiu entender muito bem o que a gente tá falando, a gente pode pensar, por exemplo, na Chili Beans. Você não vai chegar lá com alguém extremamente, assim, considerado na cultura que a gente vive. A gente vive pessoas normais. É pessoa mais descolada, mais colorida, piercing, brinco, tatuagem. Eu lembro quando eu comecei a fazer tatuagem, então, não sei se foi minha mãe ou algum amigo do meu pai, sei lá, falou assim, tá tentando virar vendedor de Chili Beans? Porque realmente, uma tipo cultura. assim... Você não chega na Chili Beans e vê uma pessoa, tipo assim, de terno e tal. Não, você vê uma pessoa diferente. É a mesma coisa, não sei se você já foi numa loja da Farm. Sim, a nossa, Farm, eu amo cara, a Farm. É tudo good vibes e tal. Meus vestidos é tudo na Farm. Comprei um presente pra Isa lá Adoro. e, tipo assim, eu sou completamente diferente. Por exemplo, o estilo que eu uso, que eu sigo e tal, é streetwear. A Farm já é uma parada... Eu fui lá e falei, cara, o que eu tô fazendo aqui? Né? Mas assim, é o estilo e a cultura da empresa. A loja é assim e os vendedores são assim. E isso conecta, né? Porque, por exemplo, eu compro na Farm justamente por ser uma loja mais good vibes, roupas largas, cores. E até quando eu contratei vocês, que a gente falou a primeira vez, eu falei, por isso, tipo, é tatuagem, é mais tipo, fala gíria, palavrão e tal. Então, isso, quando você tem essa cultura enraizada, ela vai conectando, né, com o teu cliente. Agora tá, beleza, a gente falou sobre várias coisas que não era o que a gente queria falar. Mas quando, né, a gente, assim, ajudou vocês igual, tenho certeza. Eu tô falando com o celular do João e não com a câmera. Mas tá tudo bem. Agora, beleza, a Bold veio e trouxe toda uma cultura, o nome é ousadia, bababá, mas assim, não acordou um dia e falou, o nome da minha empresa vai ser Bold, o João vai ser meu sócio, o Guilherme vai ser meu sócio, eu serei milionário, é isso. Como foi esse processo? Milionário a gente ainda tá no processo. Na mesma questão do nosso posicionamento, começou tipo assim, foi caindo no colo e daí a gente foi se dando conta, assim, sabe? Porque você nunca
acorda assim e fala, vamos criar uma empresa ousada, assim, vamos. Depende, a gente tem um pouco dessas piras, assim, de acordar e criar. Eu tenho, né? Você Exato. me freia. Mas caiu no colo, assim, porque primeiro a gente se conheceu na faculdade, daí eu falei, o que esse maluco tá fazendo aqui, né? E daí depois a gente começou a se encontrar e começou a trabalhar junto e tipo, foi indo. Continue a história, por favor. Só pra fazer um parênteses na história do porquê Certo. que nós dois trancamos a faculdade. Porque era ruim. Hã? Porque era ruim. Então, eu trabalho na área de design desde 2013 e na área de foto desde 2016. Eu finalizei foto não vou citar Na nome. faculdade. Na faculdade. Assis Gurgas. E assim, eu fiz bastante networking e tal, foi bom pra mim. Mas em muitas matérias, eu sabia o mesmo tanto ou até mais que o professor. E a mesma coisa na produção audiovisual. O João já trabalhava na área desde 2016, cara, a gente chegou lá, a gente tinha que ficar sendo monitor de turma para ajudar a galera. Então, tipo assim, nisso a gente começou a abrir empresa, ou a gente dedicava tempo para a empresa, ou a gente dedicava tempo para ter um certificado que, na época, pra gente não fazia tanto sentido, né? Mas, assim, foi meio que aconteceu também, tipo, a gente simplesmente acordar e abrir empresa, porque chegou um momento que a gente estava pegando alguns clientes, a gente não tinha nome, e, por exemplo, eu precisava passar um orçamento. E daí eu vou te passar um orçamento como? Tipo assim, Preço fit. Lucas e Gui, designer. Não dava, né, na época que era só nós dois. Então, na época que a gente começou a Bold, eu morava sozinho num apartamento de 3 quartos, que eu consegui um aluguel super bom e tal. Não tinha onde cair morto, mas meu AP tava legal. Eu tinha um quarto meu, um quarto pros meus pais quando eles vinham me visitar, e outro quarto ficava vazio, que era onde eu tinha meu computador. E eu lembro até hoje, cara, que eu e o Gui, ele foi até lá em casa, ele morava meio longe. A gente comprou aquelas, como é que chama? Mão francesa? Que é uns negócios assim. Eu tinha um rack de TV, um painel, que ele quebrou na mudança e ficou só as ripas de madeira grande. A gente colocou ele como se fosse uma mesa no escritório lá onde eu usava em casa, para ele começar a trabalhar de lá. Então, assim, a gente começou do nada, precisava estar junto para eu poder dar algumas dicas para ele, porque ele ainda não tinha tanta noção de design e tal, e hoje ele me dá uma aula de design. E aí, assim, a gente começou a precisar passar orçamento e tal, e a gente não tinha nome. E aí um dia eu falei, cara, se tem algo que a gente tá fazendo aqui é tipo ousadia. E bold significa isso, né? Com certeza que a gente tá no Google, né? Ousadia, tradução, inglês, Nomes para espanhol. empresa de publicidade. Até porque... Não, nomes para empresa. É porque hoje tem bold pra tudo, né? Tem a barrinha de cereal, tem aquele negócio de comunicação visual. Toda vez que eu vejo barrinha de cereal, eu lembro de vocês, É tudo inclusive. cópia nossa. Na verdade, são entendi. todas subempresas nossas, tá? Entendi. É tipo A gente vai comprar subnichos. Aguardem sentados. E daí eu falei, cara, realmente, a gente sempre tá falando assim, seja ousado, e a gente não tinha um nome pra isso. E eu sempre que eu tenho um processo de naming, né, de escolher nome, eu vou procurar em outras línguas. Eu começo lá pelo latim, se tem alguma coisa a ver, tipo, com hebraico, eu vou olhar no hebraico, porque eu gosto dessas Falei que teve pilhas. tradutor, o Google Tradutor E participou. aí, só que eu falo inglês, né? E daí tinha alguma frase que eu falava, que eu pegava e falava assim, be bold, que é seja ousado. E aí eu falei, cara, vai ser isso aí, bold design. Daí virou bold DSGN, que na época a gente queria abreviar. Daí depois passou de design. Aí depois a gente passou pra bold comunicação, daí bold comunica. Foi o que fechou. É que daí não tinha o comunicação no Instagram, daí a gente mudou pra comunica mesmo. E assim vai Se indo. você tem o domínio de bold comunicação... O importante comparar. é você vestir a camisa. Porque ninguém vai pensar nisso. Ninguém vai pensar que o nome surgiu assim do nada. Se a gente vende a camisa e se a gente realmente mostrar a história do que a gente tem ali, tipo, é um marketing. E, cara, A gente teve uma ideia Cara, e boa. bold comunica é muito muito uma mais ação, original né? do que... E tipo assim, bold não é uma ação, mas não deixa de ser, né? Ousadia Ousadia. é uma característica, mas que você precisa ser intencional. Eu sempre falo isso pros meninos lá, que a gente precisa ser intencional em tudo que a gente faz. Então, tipo assim, eu decido ser ousado. Então, eu decido arriscar. E aí, bold tem 100% ligação com isso. Tipo assim, ousadia, você precisa decidir ser ousado. A gente decide vestir a camisa, né? E até um exemplo que a gente tem de, tipo assim, vestir a camisa errado
é que quando o João entrou pra Bold, foi bem na época do show rural, né? Do ano passado. E a gente foi todos os dias no show rural. Lembrando. Eu tava Fazer de o quê? férias aqui em Cascavel, eu morava em Santa Catarina, eu tava de férias aqui, o Lucas me chamou, vamos pro show rural, tentar arrumar cliente. Eu falei, não tô fazendo Nisso. nada. Gente, o show Agroboy. rural. Show rural é a maior feira. O pessoal que acompanha viu. A gente tava com a Michelle no ano passado. É aquela feira, maior feira de agroindústria. Então no show rural tem o quê? Chapéu, fivela, bota, agroboy. E a gente. Por que Então. vocês foram procurar no show rural, cara? Ó, A gente não- Tatuagem A gente preta. não se tocou que a gente ia ser mal visto lá. Ah, entendi. O meu pai, ele é diretor administrativo de um Coban do Banco do Brasil. E aí tem o Banco do Brasil no show rural, ele falou, vamos mandar um agente de crédito para vender consórcio aí. Ele pode ficar na sua casa? No caso, meu pai me ajudava nas finanças, na época não tinha opção de falar não. E daí eu falei, não, pode, né? Nisso o João foi ficar em casa também. Porque um outro amigo nosso, de uma outra agência, falou, cara, vamos pro show rural prospectar cliente. E a gente vai ganhar muito grana lá. Eu falei, João, vamos pro show rural prospectar cliente que a gente Não. vai ganhar muita grana lá. A ideia era linda, a gente ia fazer um vídeo de 1 minuto por R$1.000, a gente ia trabalhar 7 dias e ia ganhar 7 mil, pronto. Se a gente Lindo. fechasse um vídeo por dia, tava ótimo. Como visto no próximo episódio, a gente não sabe fazer conta. O próximo episódio, como que é o nome do cara? Ele sabe fazer Calil. conta. O Calil sabe fazer conta. A gente não tem ideia de como faz conta. Daí, beleza. A gente tinha, sei lá, uns quentão no caixa da Bold. O Gui falou, cara, a gente precisa de uniforme pra ir pro show rural. Eu falei, cara, você é um gênio. Como que a gente não pensou nisso? A gente comprou camisa polo. Preta, óbvio, né? Camisa polo e mandamos bordar o Bold. Só que ficou torto. Ficou deformado. Mas beleza, era o que a gente tinha. Então assim, a gente chegou no show rural de Com quantos polo. anos? Foi ano passado, pô. Eu tinha ano 22, passado. você tinha 20. E o Gui tinha 21. Só que o Gui tinha recém-operado, então o Gui tava mancando aquele show rural inteiro. Cara, o show rural é muito grande. Gente, A gente tava andando uma média de 24 km por dia, João. Alguma fita assim. Cara, a gente andou muito. A gente foi em todos os stands pedindo cliente. Assim, resumo da ópera, né? Não fechamos nenhum cliente. Nos 7 dias. Nos 7 dias. Gastamos muito dinheiro, porque assim, tudo lá é caro. Uma água é cara. E assim, você conhece a gente é movido a energético, né? Um energético lá acho que tava R$18. Então, Térmica, vocês não conheciam, né? pô, mas a gente já tinha carregado todos os equipamentos. Ai, vocês andavam ainda com todos os É, equipamentos não pra tinha já que filmar tá- na hora. Prepara. Tinha que estar preparado pro cliente que a gente não teve. Pro cliente que a gente não teve. Muito bom. Então, assim, a gente realmente vestiu a camisa do time, mas, assim, foi algo que era muito contra a nossa personalidade. Então, tipo assim, o pessoal não dava valor pra gente quando a gente ia falar. Não porque a gente não merecia, mas porque a gente tava, tipo assim, não comunicava com aquilo que a gente era. E, assim, esse ano, a gente foi lá 2 dias, nossa logo tava estampada do lado da Volvo. Então, assim, sem a gente fazer praticamente nada, só Por que, fazendo que o logo de nosso vocês lá. saiu do lado da Volvo? Porque a gente fez uns vídeos e daí tava um monte de logo. Ah, e então a nossa agora tava lá. depois vocês conseguiram É, cliente. depois. Daí Nesse vocês ano. estavam... Nesse ano. Então, muita coisa mudou, muita água rolou. A gente até pensou, cara, a gente vai pro show rural esse ano? Falou, cara, só se for pra gente dar um rolê, porque realmente não faz sentido. Então, assim, além de você ter que vestir a camisa da empresa, de você ter a personalidade da empresa, você precisa saber onde o seu público tá. Esse é o mais importante, né? O nosso público não tava lá. Até hoje, não tá lá. Na época, a gente até tinha um cliente lá, que a gente fez alguns vídeos e tal, mas era isso. Cara, que legal. É entender basicamente aonde tá o cliente, né? Não adianta querer comunicar. E eu vejo que tem muita gente que tá começando e aí, assim, fica bravo quando leva um não. Tipo, nossa, foi no show rural, levou não 7 dias. Imagina, 7 dias camelando 24 km por dia. Cara, tipo assim, a gente Pra ir tava pro show rural, você suado. sai o quê? 6 da manhã? Não, a gente saía antes, porque pra voar drone lá, ou você tinha seguro e autorização, ou você voava antes do show abrir. Então a gente saía de casa o quê? 4h30, 5 horas da manhã? Pra conseguir voar o drone lá. E Caraca. todo dia com um sorriso no rosto. Todo e dia com o sorriso nada no rosto. no E muito bolso. feliz, Cara, cara. Tipo assim, foi isso uma é das legal. semanas mais tops na nossa vida, assim. É.
Até hoje, assim, a gente lembra com, tipo, maior carinho porque, cara, aquilo ali foi inexplicável. E a gente não levou um sim, foi só não. Porque até hoje, assim, esse tempo atrás a gente foi convidado para fazer um institucional para uma ONG que fala? Não sei se uma instituição sem fundos, sem fins lucrativos. Para uma instituição... Eu vou cortar essa parte. Não, deixa essa parte, deixa tudo pretinho pra galera aí. Sem fundo, mano. Para uma instituição sem fins lucrativos. Então a gente não ia receber nada. Não recebemos nada. A gente não recebeu nada. A gente gravou 3 dias seguidos. Longe pra caramba, era 40 minutos de carro pra chegar lá. Tomei uma multa. Tomamos uma multa ainda, a gente saiu no prejuízo. A gente gravou na terça, quarta e quinta e entregamos na segunda um vídeo de 3 minutos. Tá explicado, porque o Red Bull precisa patrocinar vocês. E tipo assim, a gente não reclamou em nenhum momento. A gente tava com um sorriso no rosto. E tipo foi assim... um dos vídeos mais tops que a gente já entregou. E não era aquele negócio assim, tipo, vamos fazer aqui que Deus vai levar a gente pro céu depois. Não, a gente tava ali, tipo... Cara, isso aqui é a melhor coisa que a gente tá fazendo na nossa vida, sabe? A gente tem muito isso de, tipo assim, cara, você só vai dar certo fazendo o que você ama. E assim, cara, não vem com aquela frasezinha de faça o que você ama que você não vai ter que trabalhar. Vai sim, vai ter que trabalhar pra caralho, muito. Inclusive. Tipo assim, ano passado eu casei em outubro e quando o João entrou na Bold, eu falei, cara, o Gui ainda tava fazendo, tipo assim... Cara, tem noção que faz, tipo, 1 ano e aconteceu tudo isso? Uhum. Faz 1 ano e meio, basicamente. A gente é bem intenso. A gente não sabe fazer as coisas mais ou menos, você sabe, né? I know. Mas eu falei, cara, a gente vai trabalhar muito até outubro, que é onde eu vou casar, e depois a gente vai tirar um pouco o pé. 2 semanas antes do meu casamento, eu e o João dormimos lá na Bolt, porque a gente gravou um curso inteiro no domingo e a gente entregou ele na quarta. E aí no sábado, a gente foi pra Campos do Jordão ficar 1 semana gravando curso. Aí a galera fala, mas Campos é bonito, não sei o que e tal. Cara, a gente deu meia hora de rolê. Foi um rolê legal, a gente gosta. E nessa semana ainda deu um colapso na empresa que a gente perdeu acho que 5 clientes, né? A gente perdeu bastante clientes nessa semana. E 1 semana antes do meu casamento. Daí beleza, casei, tiramos o pé e tal. E esse ano a gente voltou com a cabeça muito diferente. A gente pegou e falou, cara, beleza, 2022 foi o teste. 2023 validamos. Agora é pra valer. Mas a Bold é basicamente isso. Tipo assim, você falando, né? A gente é muito intenso. Tudo isso aconteceu em 1 ano porque a gente é muito intenso. Cara, eu gosto de... Uma das coisas que sempre me conectou muito com vocês é justamente isso. É a autenticidade e, tipo, estar fazendo com amor, sabe? Tipo, cara... Todas as vezes que a gente gravou, não teve uma vez que, tipo, acho que eu já comentei isso, que vocês chegaram mal-humorados, ou, tipo, não, tá sempre todo mundo, apesar de sempre preto é uma cor do mau humor. E atrasado. Às vezes. Atrasado, infelizmente. Mas sempre, tipo, com muito bom humor. E é isso que eu vejo que falta na galera. Tipo, é como se o pessoal, né, talvez vocês que estão pensando em abrir empresa, quer abrir empresa e entrar numa caixinha de, tipo, como deve ser. E perde essa autenticidade, nossa, deixa eu tentar. Tipo, como é que eu vou no show rural ficar andando? O que vão pensar de mim? A parte de você abrir uma empresa, se tornar empreendedor, ela vai muito além do trabalho, né? Então, tipo, a gente colocou alguns pontos dentro da Bold e a gente definiu o que é a cultura da Bold. Cara, eu e o Gui, a gente se conhece há pelo menos uns 15 anos. Então faz muito tempo que a gente se conhece. O João, a gente se tornou amigo muito rápido, porque a gente é muito intenso. A gente se conhece há 1 ano e meio. 2 anos. Não, foi Sério? mais. 1 ano e meio faz a Bold, pô. Faz uns 2 anos. Nossa, eu jurava que vocês eram, tipo, sei lá, amigo de infância. Então, só que a gente desde o começo falou, cara, a nossa maior prioridade é a Bold. É a amizade. Então, assim, em vários momentos... Não sei, você viu, né, que eu já dei uma confundida aqui. Não, em vários momentos a gente briga gostosinho, assim, na mesma intensidade do intensidade amor. que a gente é good vibes e tal, a gente briga. Mas, assim, em todos os momentos a gente coloca a nossa amizade em primeiro lugar. Então, teve momentos da gente falar assim, cara, talvez seja melhor a gente trocar essa sociedade pra manter a amizade do que continuar. Mas não, a gente conseguiu dar a volta por cima sempre por conta da amizade. E a amizade também dá a liberdade de eu pegar e falar, João, mano, não tá certo o bagulho que você tá fazendo, vamos fazer diferente? A mesma liberdade que eles têm de falar comigo, né? Então, o empreendedor, eu lembro que a gente gravou um podcast com vocês na época do Ponto-Chave, que falava assim, não vai sair da faculdade com sócio, né?
com um sócio. No caso, a gente arrumou 2. A gente é em 3 sócios muito amigos. A gente sabe que tem o peso disso também. Que muitas vezes você chega lá na Bold, cara, tem ninguém trabalhando, tá todo mundo trocando ideia e tal, mas assim, o prazo tá sempre sendo cumprido. Mas é a cultura que a gente estabeleceu. A gente vai sempre colocar a amizade em primeiro lugar. E isso é tão cultural que hoje os nossos clientes são nossos amigos. Sim, sei lá, são poucos os clientes que não são nossos amigos. E é parte da cultura da Bolt. E é engraçado que isso é algo que eu vejo aqui no escritório, acontece a mesma coisa. E durante muito tempo eu ficava, meu Deus, eu não devo ser profissional o suficiente, porque eu tomo café, tipo, de domingo à tarde tomando café com um cliente, tipo, que é amiga. Sim. Mas isso é uma cultura que ela vem, tipo, realmente de dentro pra fora. É algo, tipo, que nós temos e acaba se tornando E a se cultura não da for empresa. se não for leve, você vai quebrar. Não faz Não sentido. quebrar financeiramente, mas o emocional quebra. A gente já chegou em momentos de desespero algumas vezes. Tipo assim, 3 por dia. tipo assim, os PA me ligar, eu faço o financeiro da Bolt também. Eles falam, cara, como que a gente vai passar esse mês? E eu falo, mano, fé que vai dar, porque assim, a gente não tinha nada. Mas o mental precisa estar muito bem. E eu acho que é ir um pouco contra a maré esse negócio de você fazer sociedade com amigos, de você ser amigo do cliente, porque todo mundo fala, tipo, pelo menos o padrão é não faça sociedade com os amigos, tipo, tem uma sociedade... Amizade, negócio à parte, né? Exato. Tipo, dentro da empresa não tem que ser amigo, todo Não. mundo é funcionário, é dinheiro. Tipo assim, a gente faz sabe que sentido. tem que ter o relacionamento profissional. Por exemplo, a gente tem funcionário e se o funcionário não tiver trabalhando de acordo, a gente vai precisar chamar a atenção dele, né? Da mesma forma que, tipo assim, se em determinado momento dentro da sociedade eu ver que o João não tá trabalhando, eu vou precisar trocar ideia com ele. Já teve um momento onde o João tava emocionalmente não tão bem, onde a gente teve que trocar uma ideia como amigos pra eu entender e poder ajudar ele. Da mesma forma comigo. Cara, tipo assim, eu não teria casado se não tivesse o Gui e o João, porque o tanto de coisa que eles tiveram que fazer... Posso ser amiga de pra me vocês? ajudar, o tanto de coisa que eles tiveram que fazer pra me ajudar, tipo assim, no casamento em si, tipo assim, sair, montar coisa, não sei o que e tal, pô, a amizade sempre prevaleceu. E, por exemplo, agora dia 6 a gente tá indo pra São Paulo, vai ficar até dia 12 junto. Cara, se eu não tiver um mínimo de amizade com o João, cara, como que eu vou sobreviver? Tipo assim, é mais tempo, eu passo mais tempo com os piados que eu passo com a Isa, que é a minha esposa. Então você tem que ter Tem que ter. esse feeling, né? Uma coisa que a gente fala muito aqui no escritório mesmo é isso. Poxa, maior parte do tempo da vida vai passar aqui dentro. Tipo, a maior parte do dia passa aqui dentro. Tem que ser legal, tem E que o ser empreendedor leve. não é 8 horas por dia, não. Não. É 10, 12, 14, Essa 16. é uma parte importante. Vamos lá. A gente falou, né? Tipo, beleza, uma empresa ela tem que ter tem que atender de maneira personalizada o cliente, tem que saber onde o cliente tá, comunicar direito com ele. Legal. Aí depois a gente também falou dessa questão de ter essa autenticidade, de trazer essa cultura que é, tipo, minha cultura eu trago pra dentro da empresa, sua cultura, né? Como sócios a gente traz pra dentro da empresa pra viver isso de maneira verdadeira. Beleza. Até agora tudo lindo. Mas e o momento sombrio do empreendedor? Porque a galera acha que assim, nossa, meu Deus... Eles tiraram o pé do acelerador em outubro porque eles estão milionários. Meu Deus do céu, tá tudo incrível na vida. A gente tirou o pé do acelerador em outubro porque a gente tava falido. Não, E a gente tava precisava falido, dar mas uma porque um ar pra realmente, cabeça. a gente, tipo assim, até outubro, sei lá, se for colocar uma média do tanto que principalmente eu e o João trabalhava, tava dando, tipo assim, 14, 16 horas por dia, fácil. Né? Não que o Gui não trabalhe tanto, mas o Gui ele tem a filhinha dele, então desde o começo ele já dedicava mais tempo pra família. Menos quando ele tava na Copavel. O Gui, ele saía de casa às 5 horas da manhã, trabalhava até as 2, ia pra Bolt, trabalhava até as 11. E aí ele voltava pra casa. E continuava trabalhando. Cara, eu até anotei aqui que você falou que o Gui, ele é ambiental. Ele é Técnico de meio ambiente. Da parte de meio ambiente, não sabia nada de design e hoje ele é, tipo, crânio nisso. Cara, isso pra mim é, tipo, a comprovação perfeita de que como basta você querer algo E assim, que, tipo, vai rolar. Talento. Mano, não era talento. Não era talento. Porque o menino era judiado. Que era judiado o design E- Aí o dele. Guilherme nem tá aqui pra se defender. Não, a gente fala isso pra ele Ele e ele sabe. fala isso. Tipo, é nítido até em alguns clientes mais antigos que a gente pega, a evolução que ele teve. Tipo assim, quando a gente começou, 50% das artes eu que fazia. E ele fazia 50%. Cara, hoje eu faço 1 ou 2 artes quando ele tá com a demanda apertada.
Teve um E momento olha lá, que... às vezes eu quero fazer, daí eu faço, mas tirando isso... Teve um momento que foi uma virada de chave, que a gente foi apresentar uma identidade visual para uma cliente, e a gente falou, Gui, essas cores ficaram horríveis. Eu e o Lucas, a gente chegou e falou, cara, ficou horrível, não Nossa. tem como. E isso a gente na sala da recepção da pessoa para apresentar para ela. Não, Foi antes. um dia antes. Foi um a dia gente falou, antes. Gui, mano, não, a gente não gostou dessas cores. Ele falou, foda-se. Ele falou bem isso. E daí a gente falou, tá bom, você é o chefe da parte de design, ok. Cara, isso é legal, respeitar, tipo, Hierarquia. cada setor. A gente é bem separado. Quando a gente chegou na reunião, a cliente estava com o vestido da cor da logo. E daí a gente ficou tipo, cara, agora a gente vai vestir essa... Não, o Gui quase que infartou nós o coração. Que ela chegou, ele já abriu o sorrisão, assim. Tipo, vai seus Acertei. trouxa. E é muito isso, tipo, a gente tem que respeitar o processo do outro, né? Tipo assim, até o Gui conseguir chegar nesse ponto, eu tava ajudando muito ele. Agora, quando eu faço algo de design, ele que me ajuda. Mesma coisa o João. A gente tinha algo que a gente falava antes, que o João faz vídeo melhor que eu e o Gui faz arte melhor que eu. Eu faço mais rápido que os dois, porque eu tenho muito mais prática. Hoje já não é mais assim. Hoje, tipo assim, precisa de coisa de última hora, cara, o João faz rapidão, o Gui faz rapidão. Eu estudei para outra parte. Eu tenho estudado mais essa parte do business da parada mesmo. Tipo, entender, pô, precisamos abrir conta, precisamos trocar ideia, a gente precisa de mais cliente, a gente precisa do aonde a gente vai chegar, toda a gestão estratégica da empresa, né? Então, assim, eles confiam em mim para entender para onde a empresa vai, eu confio neles para tocar a empresa, basicamente, que o meu papel é falar, ó, cliente novo. Agora segue. Agora segue. E vocês, né, eu sei que, pela convivência que a gente tem, que vocês também são muito religiosos, né, e ambos todos de igreja, enfim, frequentam e tal, têm uma fé. O que vocês acham que isso impacta no negócio? Eu acho que impacta 100% no negócio. Eu lembro que uma vez a gente tava conversando e a gente falou que... Acho que tava nós três, não sei. Lá na Bold, a gente comentou, tipo, nossa, sei lá, o sucesso da empresa. Tipo, o meu foi 100%, tipo, eu coloquei o pé, Deus colocou o chão. Então foi tudo na fé. O nosso, assim, tanto eu quanto o Gui, a gente se conheceu por conta da igreja. A gente é evangélico, eu sou filho de pastor. O João é... Você é filho de pastor? Eu sou filho de pastor. Não sabia não. Por quê? Porque não parece? Eu tenho tatuagem porque filho de pastor tem passe livre pro céu, tá? Não, tô brincando. Mas assim, desde o começo, eu sempre fui muito ligado a Deus e aos negócios, né? Eu entrava numa pira muito grande de, tipo assim, eu preciso fazer algo bom pra sociedade, porque senão Deus não vai honrar, né? Tipo assim, vou fazer algo que não tá agregando nada pra ninguém, não tem sentido. Mas aí eu lembro que um pouco antes da gente começar a Bold mesmo, eu falei, Deus, eu vou começar, se for da sua vontade vai dar certo, né? Isso foi, sei lá, em agosto de 2021. E aí foi dando certo, foi dando certo, foi dando certo. Daí, na época, era só eu e o Gui, a gente, tipo assim, tudo que entrava a gente rachava em 50%. Era tipo como se fosse um freela. A gente tinha pouco caixa e tal, era, acho que, sei lá, a gente guardava 20% e o resto ficava 50-50. E aí, chegou um tempo que eu falei, cara, eu quero casar com a Isa. Só que assim, não tem onde cair morto e não tenho fixo, né? O empreendedor é isso. Aí, isso foi em novembro. Em dezembro, a gente ia pra Florianópolis, na casa dos parentes da Isa. E daí eu peguei, fiz uma oração, falei, Deus, se for pra ser, esse mês vai virar. O negócio vai virar. Beleza, virou o negócio. Foi o maior salário até hoje que eu recebi, foi em dezembro daquele ano. Falei, estourei, né, mano? Gastei tudo que eu tinha lá em Floripa, comprei aliança. Mano, mó rolê. Chegou em janeiro, foi onde a gente tava indo pro primeiro escritório da Bolt, que era uma sala compartilhada com essa agência do amigo nosso. E finalizou em janeiro, meu salário do Gui foi, sei lá, R$400 pra cada um. Eu falei, irmão, já era. E na época eu tinha uma motinha, eu lembro que eu tava indo de moto pro escritório e eu falei, Deus, foi você que me deu a Bolt, foi você que me deu a amizade, foi você que me proporcionou tudo isso. Então, da mesma forma que eu entreguei nas suas mãos naquela época, eu tô entregando de novo. Não quero que seja algo que seja um esforço meu. Claro que assim, a gente se esforça pra caramba,
Mas eu quero que tenha, tipo assim, uma aprovação e tal, né? Cara, nesse mesmo dia a gente fechou o maior contrato que a Bold tinha fechado, sei lá, 28 mil na época. Eu falei, irmão, agora tô estourado. E aí, assim, sempre colocando Deus em primeiro lugar, pelo menos eu na minha vida pessoal e tal, entendendo que tudo que a gente faz é porque ele permite que a gente faça, né? Então, pelo menos essa é a minha visão. Cada um de nós, a gente tem uma visão religiosa um pouco diferente, apesar de eu e do Gui termos crescido na mesma igreja, a gente tem visão religiosa diferente. Mas, pra mim, é basicamente isso aí. Quer complementar um pouquinho, hein? É isso. Só uma complementação, então. É isso, só uma complementação. É isso, não vou complementar, É que eu mas só pra lembrei falar. agora da parte engraçada. Ele chegou pra mim assim, a gente era só amigo de faculdade. Ele chegou pra mim e falou: cara, tem uma coisa pra te pedir. Isso a gente tava indo comprar energético no mercado. Não. O primeiro trabalho que eu e o João fizemos junto foi um casamento. Que, tipo assim, o João veio de Balneário pra gente fazer o casamento e ele ia ficar uma semana pra gente editar e ir embora. Quem já trabalhou com casamento sabe que demora muito mais que uma semana pra editar. Então, assim, ele tava ficando em casa, a gente comprava, sei lá, 2 litros de Red Horse e 1 litro de Smirnoff na época. Ascov, né? Sei lá, era mais podre que tinha pra gente passar a semana. E daí a gente tava indo um dia no mercado comprar energético e miojo, provavelmente. E daí ele virou pra mim e falou: cara, eu tenho uma pergunta pra te fazer. Eu já perguntei pros todos os meus amigos, mas eu queria saber a tua opinião. Eu queria pedir a Isa em casamento. Mas eu não sei, assim, eu tô muito inseguro, sabe? Porque mês passado a gente teve um salário legal e tal, mas não sei, o negócio não tá virando e tal, não sei o quê. Aí eu olhei pra ele e falei: cara, se fosse qualquer outro amigo meu, eu ia falar pra você não fazer isso, que você tava ficando maluco. Mas pra você eu vou falar que você deve fazer isso. Não sei porquê, não sei dizer, mas eu acredito que você deve fazer isso. E daí pra baixo foi só pior, né? Porque daí só Daí pra caiu... frente foi só pra trás. Daí pra frente foi só pra trás, que só abaixou o salário, só não sei o quê. Daí ele foi pra Floripa, conseguiu o salário bom lá que eles tiveram, pediu ela em casamento, daí ele voltou e quebrou as pernas de novo. Né? Isso na época o João não tava na Bold, né? Isso, daí isso chegou em janeiro, ele foi pra Floripa no final do ano, pediu ela em casamento. Chegou janeiro, daí a gente foi pro show rural e... Daí começou a andar as coisas daí de novo. pra frente, só pra frente. E tipo assim, é algo que eu gosto de falar também. Uma pessoa, ela só vai pra frente com a ajuda de outras pessoas. Tanto da família, tipo assim, meus pais sempre me apoiaram muito. Mesmo do jeito deles. Tipo assim, eu tive o mesmo caso de, tipo assim, quando eu decidi abrir a Bold, minha mãe falou: não, filho, vai ter concurso do Banco do Brasil. Então eu falei: cara, olha pra mim, bancário, tá louca. Jamais. E assim, mas assim, do jeito dele, sempre me apoiando. Mas a Isa sempre acreditou no negócio. E ao meu lado eu tinha 2 pessoas que sempre acreditaram, né? 2 não, né? Tem o Gui e o João. Mas aí, por exemplo, tem a Rafa, que é a namorada do Gui, que, pô, sempre apoiou a gente, das vezes que a gente precisa ficar fora, das vezes que a gente precisa trabalhar até mais tarde, fazer reunião e tudo mais. Então, assim, a gente sempre teve o apoio necessário, o suporte necessário das pessoas ao nosso redor, para entender quando a gente estava cansado e não dava pra gente ter um tempo com eles, mas também eles estiveram junto quando a gente tinha um pouco mais de dinheiro para curtir, para ir para um rolê, para fazer alguma coisa diferente e tal. Assim. Então, graças a Deus, a gente teve as companhias certas para que a Bold virasse, né? E ainda tá virando, né? A gente ainda tá só começando a ganhar um pouquinho de dinheiro. Cara, esse apoio que vem das pessoas em volta é muito necessário, né? Porque a gente tem dias de ups, dias de, meu Deus, socorro. E ter esse apoio, esse equilíbrio, ele faz toda a diferença. E uma das coisas que o Joel falou em uma das mentorias é bem isso, que as pessoas, elas precisam de pessoas. Sim, essa frase tá certa. Mas as pessoas precisam de pessoas certas. Não adianta ser qualquer pessoa. E então, assim, ter os certos no caminho que faz toda a diferença, né? Gente pra desmotivar sempre vai ter. Sempre vai ter. Ou tipo assim, será que tem mercado? Será que você tá preparado? Será que não sei o quê? Sempre vai ter. Mas as pessoas certas são aquelas que vão te apoiar, independente da forma como elas estão te apoiando, sabe? Então, tipo assim, a gente teve pessoas que acreditaram muito na gente. Um dos exemplos que a gente tem é meu sogro, que, tipo assim, é a segunda empresa que ele tá passando e é a segunda empresa que ele contrata a gente pra fazer alguma coisa, confiando no nosso trabalho,
E eu sou o cara que, tipo assim, não faço negócio com família. Mas o meu sogro, ele sempre apoiou a gente, ele sempre esteve do nosso lado. Pô, várias vezes, quando a gente foi fazer mudança da Bold, ele levava caminhonete, emprestava pra gente buscar e tal. Sempre apoiando a gente. Hoje é a forma que a gente tem de apoiar ele, de ajudar ele. Então, assim, a gente precisa das pessoas certas, porque a pessoa errada também, ela pode desmotivar a gente na mesma medida. E é tudo da gente ser intencional. Então, tipo assim, a gente tem um amigo que tá começando um negócio, cara, a gente pode falar, cara, será que tem mercado? Ou não, mano, bora pra cima, vai lá. Se não tiver mercado, a gente tenta outra coisa. Eu e o Gui, a gente teve outra empresa antes da Bold. A gente teve uma marca de camiseta e a gente faliu antes da gente vender. Mas a gente tentou. Acho que o problema é que não tinha eu antes. Eu acho, João, que se abrisse agora uma marca de camiseta preta, escrito Bold, ia vender. Eu particularmente gostaria de fazer o uniforme da Bold pra vender. Estão me falando que a Bold tem uniforme? Não. Ah, tá. Mas a gente faz e vende. Gente, Lucas e João, né, os dois. Pensando que a gente tá conversando com alguém que, sei lá, quer abrir uma empresa, a pessoa tá começando, ela tá pensando. Qual característica que você acredita que ela precisa muito ter? Tipo, o que vai fazer com que ela realmente tenha sucesso? Bold. Ousadia. Eu perguntei e já respondi. Não, também, obviamente. A primeira coisa que eu falo, assim, primeiro de tudo, antes de qualquer característica, você quer abrir uma empresa do quê? Porque é o que a gente falou. Toda empresa soluciona um problema. Então, qual o problema que você vai solucionar? Se a sua ideia não é solucionar nenhum problema, primeiro passo, volta e pensa de novo. E aí, sim, as características que uma pessoa precisa ter é coragem. Eu acho que, tipo assim, isso não pode faltar, porque a coragem, ela vem junto com a disciplina. Porque tem dias que, cara, a gente não tem mais vontade de ter o nosso negócio. Tem dia que a gente fala, cara, é muito difícil você ter que passar por toda a burocracia. Algo que antes era prazeroso pra você se torna um fardo. Por exemplo, eu e o João, a gente ama gravar. A gente ama fazer as coisas, ir pra festa e tal. Só que, cara, hoje, pelo menos uma vez por mês, a gente tem que fazer uma formatura. E uma formatura é muito trampo. Então, a primeira coisa é coragem e disposição, assim, de entender que existem os momentos ruins, mas os bons vão chegar também. Na minha visão, é isso. E na sua, Jones? Precisa ter Red Bull? Impressionantemente, eu ia falar a mesma coisa. Você precisa... primeiro... Não se emociona, a gente gosta vai de chorar. Você precisa primeiro ver quem que vai ser o seu público, quem que vai consumir o seu produto, para você entender exatamente como você se posicionar. Então, porque acho que o começo de tudo é você ter um posicionamento correto. Então, como é que você vai vender uma prevenção de incêndio para um dono de residência? Pô, muitas vezes é legal, mas não tem um campo tão grande. Agora, se você mirar um pouquinho para o lado, para dono de comércio, para dono de supermercado, tipo, são pontos muito pequenos, assim, que você pode só dar uma ajustada na sua mira, que você muitas vezes vai acertar uma mina de ouro. Não é tão fácil assim, não é tão bonito assim, mas eu acho que é Na isso. teoria é lindo, né? Na teoria é incrível. Gente, é isso. Nosso papo de empreendedor, a gente precisa fazer mais vezes. Gostei disso. A gente pede desculpa pelo tempo. A gente pode abrir Nossa, é verdade, isso deu bastante. A gente pode abrir um episódio de papo do empreendedor da gente sempre falando, Pode só pra ser. essa galera menos 30. Tem que ser mais 16, menos 30. Esse é o topo. público. Eu topo, eu gosto. E É eu já anotei. Redamolim mais bold. Eu já anotei o próximo. Chat. Isso aí, fechou. Próximo Cadeira assunto pro aqui. Lucas. Cadeira pro Lucas. Não, falar não só sobre o chat, mas sobre as inovações que a gente tem aí Novas na área. tecnologias. Então já Pra temos o ajudar a próximo gente. episódio Já tem o próximo agendado, episódio. pessoal. Uhum. Galera, é isso. Muito obrigada por mais um Prevcast. Esse foi mais um Papo de Empreendedor. Mais um não, primeiro, né? É o primeiro. Sigam a Bold no Instagram.